Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré, sou analista de alocação em fundos e esse é o seu Morning Call do dia 18 de maio de 2022. Nos destaques do dia, Jerome Powell diz que o Fed não hesitará em aumentar as taxas de juros acima do neutro se necessário para controlar o aumento de preços. As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram fortemente em abril, amenizando os temores de uma recessão iminente. A inflação britânica saltou para 9% em abril, seu nível mais alto desde 1982. No Brasil, um forte congelamento nos gastos discricionários será necessário para permitir o aumento dos salários dos servidores públicos. Da parte dos mercados, acompanhando os principais índices dos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira engatou a quinta alta consecutiva nesta terça-feira e encerrou a sessão aos 108.789 pontos, com a alta de 0,51%. Enquanto o dólar caiu pela quarta sessão consecutiva e encerrou com a queda de 2,15%, fechando aos R$ 4,95. Os juros futuros fecharam em queda nos contratos de curto e médio prazo. O movimento ocorreu devido à apreciação do câmbio brasileiro, desaceleração do índice divulgado na inflação do atacado e a retomada do apetite pelo risco no exterior. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,34%, desde janeiro de 2024 em 12,99%, desde janeiro de 2025 em 12,4%, desde janeiro de 2027 encerrou em 12,17% e desde janeiro de 2029 em 12,21%. Nesta quarta-feira, mercados globais amanhecem sem direção definida, enquanto investidores digerem o novo pronunciamento do presidente do Banco Central americano. Jerome Powell afirmou em uma conferência que não hesitará em deixar a taxa de juros americana acima do nível considerado neutro. Na Europa, a inflação ao consumidor do Reino Unido atingiu 9% no acumulado anual, sua nova máxima nos últimos 40 anos. Na China, o índice encerra em leve alta após conselheiros políticos reafirmarem a importância da economia digital chinesa e darem suporte à abertura de capital das empresas tanto no país quanto no exterior. O movimento poderá indicar um possível afrouxo na pressão regulatória chinesa sobre empresas de tecnologias locais. Por fim, o petróleo amanhece em leve alta, reverberando as expectativas de reabertura econômica e a retomada da demanda chinesa pela commodity. Ainda sobre o pronunciamento de Jerome Powell, ele disse que o Fed continuará apertando a política monetária até que veja evidências claras e convincentes de que a inflação está voltando para a meta de longo prazo de 2% do Banco Central americano. Ele também disse que o Fed não hesitará em nada em aumentar as taxas acima do neutro se os dados justificarem, embora tenha reiterado que as autoridades não sabem com qualquer confiança onde está esse nível, dada a força do mercado de trabalho e até que ponto a inflação está acima da meta do Banco Central. Mais aumentos de 0,5 ponto percentual na taxa, como o que o Banco Central implementou no início desse mês, são prováveis, com pelo menos mais 2 nos próximos 2 meses. O Fed pode considerar um quarto aumento da taxa de meio ponto em sua reunião de política monetária em setembro, se a inflação não moderar significativamente até lá, antes de reduzir o tamanho dos seus aumentos para incrementar 0,25 pontos percentuais. Os analistas agora esperam que a taxa dos fundos federais atinja cerca de 2,8% até o final do ano, um salto considerável em relação ao seu nível atual de 0,75 a 1. De olho na economia americana, as vendas do varejo dos Estados Unidos aumentaram fortemente em abril, com os consumidores comprando mais veículos motorizados em meio a uma melhora na oferta e aumento dos gastos em restaurantes, proporcionando um forte impulso à economia no início do segundo trimestre. O amplo aumento nas vendas no varejo sugeriu que a demanda estava se mantendo forte, apesar dos ventos contrários de alta inflação, azedando o sentimento do consumidor e aumentando as taxas de juros. As vendas no varejo subiram 0,9% no mês passado. Os dados de março foram revisados para cima para mostrar que as vendas avançaram 1,4% em vez de 0,5% conforme relatado anteriormente. O aumento das vendas em varejo de abril refletiu tanto a forte demanda quanto os preços mais altos. Ficou em linha com as expectativas dos economistas. As vendas cresceram 8,2% na comparação anual. O resultado amenizou os temores de uma recessão iminente. A força subjacente da economia foi ressaltada por outros dados, que mostraram que a produção nas fábricas acelerou em abril. De olho na zona do euro, a inflação se manteve estável em um recorde de 7,4% em abril, impulsionada pelos aumentos dos custos de combustível e alimentos, disse a Agência de Estatísticas da União Europeia na quarta-feira, reduzindo sua estimativa de 7,5% preliminares. A inflação disparou no ano passado, primeiro devido aos gargalos do fornecimento pós-Covid e posteriormente aos efeitos indiretos da guerra da Rússia na Ucrânia, que elevaram o preço de tudo, desde matérias-primas a produtos industriais acabados. A inflação, excluindo
energia e alimentos acelerou para 3,9% em abril, de 3,2% em março, enquanto a medida ainda mais restrita, que também filtra álcool e tabaco, subiu para 3,5% de 3%. Essa ampliação da inflação é a principal razão pelo qual o Banco Central Europeu quase certamente aumentará as taxas de juros em julho, iniciando o que provavelmente será uma série de mudanças nas taxas que podem elevar sua taxa de depósito negativa de 0,5% de volta ao território positivo antes do final do ano. De olho na economia brasileira, o Estadão informou nesta terça-feira que o orçamento pode exigir um congelamento de cerca de 10 bilhões em despesas discricionárias. Esse valor será necessário para conceder o reajuste salarial dos servidores públicos em 5%, além de aumentos adicionais nos salários da Polícia Federal e nos subsídios agrícolas. Dado o atual teto de gastos, serão necessários cortes adicionais nas despesas com custeio e investimentos dos ministérios, mas há um risco crescente de que isso possa provocar uma paralisação da administração. Apesar da promessa de aumento dos servidores públicos, as pressões das categorias continuam a crescer, com novos anúncios de greves. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.